Olá, amigos da TV Humana. Sou Anísia Ontem, dos Limites da Eternidade, onde nós visualizamos de uma forma diferente aquilo que aconteceu no passado e que ficou registrado principalmente hoje, que nós chamamos de Bíblia, e que são depoimentos, acontecimentos, enfim, vários acontecimentos mesmo, né, que nos trazem uma maneira nova de olhar. No episódio anterior eu estava falando sobre a força da voz dos profetas. Em determinado momento eles surgiram para trazer a indicação do Senhor de Israel para aquilo que estava acontecendo. Mas antes eu gostaria de explicar por que o Senhor de Israel veio para trazer essas informações através dos seus profetas. Havia dois senhores que disputavam a governança do nosso mundo. Um queria impor ou implantar um código moral para a evolução humana, não apenas na intelectualidade, mas também na moralidade, na ética, e que hoje nós falamos também na espiritualização do ser. Alguns alegam que esse Senhor, que no Antigo Testamento é escrito com o nome de Yahvé, muitos chamam de Jeová, ele era rancoroso, cruel, ele tinha uma facilidade muito grande em se zangar, mas a história não é bem assim. Os escritores, evidentemente, que também colocaram aquilo que eles queriam também passar para o povo e de uma forma que o povo tivesse, vamos dizer assim, a empatia ou então um medo e obedecessem. Então o povo ficou, evidentemente, muito perdido porque não tinha essa explicação. Em determinado momento houve sim uma corrupção do gênero humano, como está registrado na própria Gênese e que no Pentateuco de Moisés, onde houve assim uma mistura de raças dos filhos de Deus, aqueles que vieram dos céus, e do homem da terra. Então aí nós já percebemos que existiu uma mistura genética e que hoje nós somos o resultado de uma raça híbrida. Porém, essa mistura trouxe também uma responsabilidade sobre esses que, na verdade, estavam nos colonizando, e eles tinham por obrigação, segundo a hierarquia superior deles, que não é o Criador, que não é o nosso Criador, né, que comumente nós chamamos de Deus, eles tinham que deixar a Terra dentro desse código que tem que existir em todo o universo, que é a moralidade, a ética, enfim. E isso daí, então, com o tempo, e na disputa pelo poder desse outro né, Deus que surgiu, ele começou a corromper o ser humano da Terra, que tinha uma inteligência muito avantajada, elevada, por conta dessa hibridização, porém não tinha maturidade nenhuma e facilmente então se deixava levar por qualquer proposta, enfim. Então aconteceu isso. Então esse Deus de Israel, que nós conhecemos como Yahvé, ele vai querer implantar um modelo que seja, né, copiado por todo o planeta. Só que esse modelo
em primeiro momento até deu certo, mas depois não deu mais. Então nós temos notícia histórica da nossa passagem, né, da nossa civilização de pelo menos 10.000 anos antes da nossa era. Só que isso já vinha rolando há muito tempo. Mas há 2.000 anos, há 10.000 anos, houve o início do homem civilizado como nós entendemos hoje. Porém, esse mesmo homem civilizado não tinha maturidade. Então ele foi corrompido, procurou outros caminhos, aceitou promessas. Qual promessa? A moeda de troca é aquilo que a gente tem mais medo, é o medo da morte. Então a moeda de troca era assim: você me adora, você é meu seguidor, você é meu, enfim, né? Você é meu, não vou dizer escravo, mas você vai me obedecer e eu vou te oferecer, né, a promessa da imortalidade. Então existe uma diferença bem interessante entre mortalidade, imortalidade e eternidade. A imortalidade é aquilo que você vai e volta, vai e volta e vai e volta. E nós criamos essa cultura. Essa cultura ela está intrinsecamente no nosso subconsciente, até no inconsciente coletivo. Então, nós não temos muita expectativa, por exemplo, de chegar a mundos melhores, porque para nós é ir e vir. Alguns até, por conta dessa imortalidade não acontecer, surgiu então a coisa da ressurreição no último dia. Aí essa ressurreição seria assim, cada ser levantar com seu próprio corpo e ir para o céu, ir para o inferno, para o lugar que fosse destinado segundo a sua conduta moral. E isso tudo faz parte de uma ilusão muito grande, porque na verdade aquele Senhor de Israel, ele vai trazer um código de conduta. Como nós vimos, Moisés, ele já entra ali nos primeiros... Mas no segundo e terceiro livro, ele já vem com a questão da implantação da lei. Então, no livro de Levíticos, então nós vamos ver que são várias leis, não são 10 mandamentos, são várias leis. Mas o que era mais importante seriam os 10 mandamentos, que quem tivesse aqueles 10, vamos dizer assim, interiorizado, já daria um bom resultado. Porém, como sempre acontece, o homem ele vai e traz, né, as facilidades para o lugar mais confortável e assim nós perdemos, digamos assim, uma boa parte daquilo que nós poderíamos ter crescido enquanto ser humano, enquanto pessoas que podem decidir por si. Então, limites da eternidade vem mostrando por que os profetas eles começam a se manifestar em determinado momento, como nós vimos, a partir da divisão de Israel em 2 reinos, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Então houve assim uma debandada completa adorando ao outro Deus que era adversário do Deus de Israel. E hoje se nós analisarmos e nos aprofundarmos, é o inimigo da humanidade. Então essa situação vai levar o Senhor de Israel a se manifestar ou manifestar as suas orientações, até as suas vontades através dos profetas. Então nós vimos que Elias, ele passou maus bocados, por quê? Porque ele confrontou o rei Acabe, e esse rei Acabe, ele era manipulado pela sua esposa, que ela era sacerdotisa, Jezabel era sacerdotisa de Baal,
e que tinha já corrompido todo o reino do norte. E no sul, no reino do sul, que era Judá e Benjamim, que depois ficou Judá, Judéia, ali também subia um rei que vinha trazendo a conscientização do Deus, do Senhor de Israel. O sucessor já debandava, já ia lá adorar e abrir, né, os postes, assim, era tipo de um altar para esse outro Deus. Então estava muito conflituoso, o mundo estava perdido naquele período, e esse Deus ele teve vários nomes em várias partes do mundo, mas era o mesmo, era a mesma inteligência, porque quando eu falo de deuses, eu estou falando de seres inteligentes, e podem ser bons ou podem não ser. Então, um dos profetas que eu achei muito interessante e que me levou a uma reflexão bem profunda é o profeta Joel. O profeta Joel, ele trouxe informações muito importantes a respeito daquilo que talvez nós estejamos vendo nos nossos dias atuais. Então, esse profeta surgiu ali, ele foi contemporâneo do rei Acabe, só que ele não interagiu com esse rei naquele momento. Então, ali por volta de 830 antes da Era Comum, esse profeta ele surge, não existem muitas informações a respeito dele, não se sabe com profundidade de onde veio a sua origem, só sabe que ele veio da região ali perto de Jerusalém, e ele vai levar a sua profecia para o Reino do Norte, porque o Reino do Sul tinha só duas tribos, o Reino do Norte 10. Então, o estrago maior estava para o lado do norte. Ele, na verdade, numa leitura mais lenta, com mais reflexão, ele não faz uma profecia nem para o sul nem para o norte. Ele faz uma profecia que pode ser aplicada, como eu disse, nos nossos dias. Porque ele estava ali, ele vivia, ele era um residente, um habitante de Judá, do Reino do Sul, né? E aí ele começa a sua profecia falando sobre aquilo que iria acontecer em algum tempo que não se sabe onde, né, e quando. Então ele dizia sobre a escassez de alimentos como grãos e vegetais, que haveria uma escassez e seria tão grande, né, que por causa tudo isso que iria acontecer, dessa escassez, seria por causa de um país que se levantaria ou se levantará e vai provocar toda essa situação. Então ele diz assim, no seu livro, ele diz: o campo está assolado e a terra está de luto, porque os cereais foram destruídos, as parreiras secaram e o azeite acabou porque as oliveiras secaram. Então, sobre o desespero, né, ele também traz dos produtores do campo, né, e também a tristeza do povo, porque as duas partes sofriam da mesma forma. E uma outra coisa que eu achei interessante na leitura do livro desse profeta, ele diz que haverá um dia, esse dia será um dia de terror, em que todos terão que prestar conta ao Senhor sobre aquilo que realizaram, todos os feitos, tudo aquilo que fizeram. E ele diz que será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras, e aí ele começa a falar sobre gafanhotos. Se nós analisarmos assim,
nós lembrarmos de imagens de conflitos grandes, como guerras, nós vamos ver que aviões alinhados, eles lembram um pouco, né, um bando de gafanhoto. Então ele diz assim que os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como nuvens escuras que nunca houve no passado e no futuro também nunca haverá. Então a gente percebe que ele está vendo um grande conflito ou uma invasão. A Terra pode ser invadida porque nós sabemos que existem outros mundos que também têm inteligência, que existe vida. Hoje já não é mais um caso de ficção científica e nem também de teoria da conspiração. E ele diz assim que nesse dia aí, né, seria um dia muito terrível. Ele diz que seria o dia mais terrível que a humanidade poderia passar. Então, dentro de toda essa visão ou essa profecia desse profeta, então nós poderemos entender que poderá acontecer uma guerra também sem precedentes na história do planeta Terra. Pode ser, como eu falei, uma invasão de um outro mundo, ou mesmo nós aqui, habitantes da Terra, guerreando uns contra os outros. E aí, inclusive, ele fala, né? Eles parecem cavalos e correm como cavalos de guerra. Então ele está falando desses gafanhotos ainda, que são veículos. E ele continua falando, vem saltando no alto da montanha, então vem de cima, fazendo barulho como carros de fogo de guerra, que consome galhos secos, como um povo poderoso preparado para o combate. Então esse povo, pelo que dá para entender, é um povo que não é daqui, é um povo que foi preparado para o combate. E eles atacam como soldados valentes, correm, sobem pelos muros e avançam sem parar. Então existe toda uma não vou falar disciplina, mas existe toda uma ordem, existe toda uma estratégia que esses que vão chegar, eles vão trazer esse fator complicador para os habitantes da Terra. Ele continua falando, marcham em linha reta e não empurram, eles são ordenados, ou seja, eles têm estratégia, eles têm conhecimento. Marcham sempre para a frente e não há armas que possam fazê-los parar. Ou seja, a tecnologia da Terra, ela, por mais evoluída que seja, ela vai encontrar dificuldades para fazer qualquer contenção dessa força que vai adentrar no nosso planeta. Não sabemos há quanto tempo para frente, mas vai acontecer. Aí ele diz assim, à frente do seu exército, o Senhor, que é o Senhor de Israel, dá ordem em voz alta. O exército é enorme e seus soldados são valentes. Daí ele diz, olha como é terrível o dia do Senhor. Então esse aviso foi, até quem sabe, né, ignorado pelos reis ou pelos governantes da terra, assim como foi ignorado pelos reis daquele período. Ainda nós não entendemos isso. E aí nós vamos perceber, né, que esse profeta, ele estava no auge ali do poder do Império Assírio com Salmanaser III, e esse imperador do mundo, que foi de um império muito importante, ele tinha muitas campanhas contra, principalmente, os países do Oriente, né, ou os povos orientais. E durante 15 anos esse homem ele foi para cima
Só que nesse período ele não estava interessado, por exemplo, em Israel como um todo. Ele estava visando outros lugares maiores, né? Então ele passou. Mas os seus sucessores, eles vão sim, né, também perseguir ali Israel. E toda a sua profecia, a profecia de Joel, como eu falei, nos mantém assim num entendimento muito atual. E talvez nós já estejamos dentro dessa profecia que ele trouxe. Ou esse povo já chegou, esses invasores já estão aqui, né? E aí nós podemos até, aí sim, devagar, né, sobre o que pode ter acontecido. Esse Império Assírio, que foi muito, ele teve uma origem, ele teve um objetivo muito grande de existir, porque ele também foi corrompido no seu primeiro momento, no primeiro império. Então ele foi corrompido justamente por esse usurpador. Então ele começou a querer, né, ganhar o mundo. Então era uma conquista de território, de povo, enfim, né? Foi terrível. E hoje essa região onde ficava a Síria, então ela está ali entre Iraque e Irã. E nós sabemos que essa região ela é bem conturbada também. E todos os outros países ali que hoje nós conhecemos, né, em volta de Jerusalém, de Israel, perto do Egito, ao sul de Israel, Arábia Saudita, Iêmen, Cisjordânia, enfim, todos aqueles países ali, eles brigam entre si. E tem um ranço muito grande entre eles. E a gente vai percebendo também que tudo aquilo que está acontecendo lá está sendo disseminado hoje no nosso mundo, aqui, né? Em todos os lugares. Porque hoje o mundo está completamente dividido, haja vista que até a Terra está rachando, está se dividindo, literalmente. Porque nós estamos passando por um momento diferente. Talvez seja esse o dia terrível que está se aproximando, que Joel falou. Vejam bem, aqui na proposta não é religiosa, não é converter ninguém, porque eu acho que cada um constrói o seu futuro, cada um constrói a sua estrutura moral, ética, a sua espiritualização. Então não há necessidade de eu falar, não, esse é certo ou esse é errado. Não tem, é religioso completamente o meu ponto de vista. Eu acredito sim que nós criamos esse vício de viver nessa roda, como o Buda dizia, né? Nessa roda viciosa de reencarnações. Muitos não acreditam, mas aí não é uma questão de acreditar ou não, é uma questão de vivenciar, e nós vivenciamos isso. Acredito que daqui a algum tempo também, não muito distante, nós estaremos percebendo que ir e vir faz parte do nosso pequeno conhecimento a respeito da eternidade, a respeito de tudo que existe. Ou seja, nós não vivemos a realidade como seres inteligentes da criação. Então isso vai fazer com que, né, pode ser que dali desse meio, como eu falei, do Império Assírio lá atrás, pode ser que nasça ainda ali alguma coisa que vá virar uma chave muito grande no nosso mundo, no nosso planeta. Então, né, nós sabemos que talvez lá embaixo, né,
embaixo das cinzas espessas, ainda ardam brasas dessa ideologia de império, né, de colonização, de querer subjugar o povo para servir aqueles que se acham os grandes poderosos. E os profetas, eles vão trabalhar exatamente nesse ponto, trazendo exatamente essas questões. Então, as pessoas que leem a Bíblia, normalmente são pessoas que vão a cultos, né? Principalmente os protestantes, que estudam com profundidade, né, os livros bíblicos. E então eles acreditam que vai vir lá salvação através do Messias e tudo mais. E na verdade, isso talvez aconteça, não vou falar que não, mas não do modo ou do jeito que a maioria das pessoas estão aguardando. Então é importante nós entendermos, né, que os profetas, eles vieram gritar não para aquele tempo também aconteceu, como nós vamos ver no desdobramento dos episódios seguintes, né, da série Limites da Eternidade, onde nós também veremos outros profetas, inclusive os grandes profetas, porque Joel, ele não é considerado um profeta maior, ele é um dos profetas menores. E tem os profetas maiores, que vou citar Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias. Então esses são os profetas maiores, mas os menores também trouxeram informações muito interessantes. Então, inclusive, esse é o assunto do segundo livro da série, O que Nunca Foi Contado e Você Deveria Saber, que é a origem de tudo, que é a origem do nosso... foi o nosso princípio embrionário até chegarmos até aqui, e agora nós não sabemos para onde ir. Nós não sabemos mais que direção seguir. Eu digo isso num contexto geral. Isso é válido para toda a humanidade, não somente para determinados povos, não. O ser humano, ele tem uma potencialidade que ele não pode ter nem a menor ideia ou noção. Nós usamos uma parcela ínfima daquilo que nós somos investidos, né? Então nós temos uma capacidade que desconhecemos, e por essa nossa viciação em ir, voltar, nós caímos sempre no esquecimento, e é como se a gente desse 2 passos para frente e depois retornasse no mesmo ponto zero, voltasse 2 passos para frente, às vezes, muitas vezes até dando um passo só. E acredito que na medida em que o homem for esclarecendo-se, se livrando dessas amarras, dessas peias ilusórias, nós teremos um grande futuro pela frente. Não só nós, né, o cosmos, o universo como um todo, porque nós sabemos que tudo o que existe no universo teve um nascimento, um desenvolvimento, uma expansão, e depois ele vai entrando no seu processo de declínio e vai dar origem a outras moradas, a outros mundos, outros sistemas, outras galáxias. Mas por enquanto nós estamos aqui na Via Láctea, nós estamos aqui no nosso sistema solar, e nós estamos aqui plantados nesse planetinho pequeno, que tem 24 horas do seu dia, 12 horas, dividido em 12 horas dia, 12 horas noite. E assim é a nossa história. Mas nós temos que sair dessa nossa gaiolinha, desse nosso espaço restrito, e expandir a nossa mente, porque é aí que reside a eternidade. A eternidade não é, como nós imaginamos, uma continuidade daquilo que eu sou aqui. Eu sou aquilo que eu tenho aqui, aquilo que eu granjeei, conquistei na minha mente. Então, todos nós temos esse poder
e nós vamos continuar vendo então essa maravilhosa ação dos profetas, trazendo aí um grito de alerta, quem sabe para gerações ainda muito à frente da nossa. Então é assim que vou encerrar esse episódio, agradecendo e sempre fazendo aquele lembrete. Compartilhem os nossos vídeos, compartilhem a TV Humana, as nossas redes sociais, e lá vocês encontrarão um portal com vários assuntos maravilhosos e interessantes, educativos, enfim, toda a gama de assunto. E esse Limites da Eternidade é o meu assunto, o ser humano diante da eternidade. Agradeço a todos e até a próxima.